Olha, essa é uma questão muito importante quando ocorreu na prova de 2009, se não me engano, e que fala de um artista de vanguarda brasileira, depois do modernismo, que é o Hélio Oiticica. Esse é um artista fundamental que nossos alunos que estão se preparando para a prova devem conhecer, pesquisar na Enciclopédia das Artes Visuais que está no site do Plantão Enem. Essa questão, por exemplo, é uma obra do Hélio Oiticica que chama Meta-esquemas, no qual ele está trazendo esse pequeno desenho que não tem o compromisso de representar nada, não tem o compromisso de fazer uma alusão a uma percepção de um objeto na realidade, e sim trabalhar com questões da percepção visual do aluno. Então ele está trabalhando com um conceito da arte que é a própria fruição da imagem, né? e a percepção do corpo ao ver essa imagem. Então, nesse contexto, a resposta correta seria a letra A, né? que a obra confirma a visão do texto, e lembrando que tem essa questão da generosidade, que o texto que acompanha essa questão dá elementos para o aluno fazer essa resposta. Aqui eu queria só chamar a atenção do detalhe, né? A Lívia entende isso melhor do que eu. Algumas vezes a gente vê que o Enem falha, eu acho que é uma questão de falha técnica, quando você nota que uma questão está maior do que a outra e está muito mais explicada, normalmente essa é a questão certa. Então, se você bate o olho aqui, quer dizer, eu nem li a questão. Bem falado, a resposta professor. Deve ser a letra A. Eu nem li, pelo tamanho e pela maneira de explicar. Bem falado. Então, há Isso são deslizes, são né? acidentes de São percurso, deslizes, né? acidente de percurso. Professor Henrique, mas qual é o enunciado dessa questão? O que está pedindo para aula? Essa questão traz mostra um pequeno texto de um crítico falando um pouco sobre as características da proposta estética do Hélio Oiticica. O que ele pretendia? Então ele fala um pouco dessa percepção do Hélio de não estar compromissado com a representação, de estar compromissado com o movimento das formas, com o movimento da percepção da imagem no bidimensional. Então, fala um pouco disso e aí pede a questão para marcar qual que é a opção que traduz melhor a relação entre esse texto e a imagem. Então, é um bom exemplo de uma questão ligada a artes visuais que trabalha com essa questão da contextualização e do contraste entre dois objetos. E ali tem, nessa questão, na letra C, tem uma palavra que acredito, o professor Luiz também, você, professor Henrique, podem nos ajudar, que tem muito a ajudar o aluno, colaborar com o aluno que vai fazer a prova do Enem, que é a palavra meta-esquema. Ela, meta-esquema, né, que é o título. É o título da obra. É o título. Então, o aluno entender o que é a palavra meta, né? A gente usa muito, né, professor? O senhor é expert nisso. Né? A metalinguagem. Né? É quando a linguagem se explica por ela mesma. Então, metalinguagem, meta-esquema, isso é algo para o qual o aluno do Enem precisa ficar bastante atento. Para saber mais sobre o assunto, visite o site www.plantãoenem.com.br.